seria a negação com prazer. O que negação tem a ver com prazer? O ato de nos negar alguma coisa à nossa volta, fazer o movimento da negativa, faz parte de mim, de você, de qualquer um que vive nessa sociedade. Só que se formos buscar o sentido da negativa, ele remonta a uma história muito antiga, da concepção de ser humano, da concepção de ser social, da concepção de contexto que vivenciávamos no passado, tão quanto como agora. Faz parte do contexto de todas as épocas, de todos os momentos, mas, acima de tudo, tem a ver com o quê? Com eu me sentir ser social, com eu me sentir uma pessoa plena, com eu me sentir quem devo ser, quem eu devo ser. O sentido da negativa tem tudo a ver com isso. Eu busco negação, eu busco negar para mim não sair da minha zona de conforto, para mim não deixar de ser quem eu sou. Mediante isso, pensamos em negativa como sendo um limite para o desenvolvimento tanto psíquico quanto social, ou podemos falar de biopsíquico-social, que o psíquico tem tudo a ver com o desenvolvimento tanto social quanto o biológico. O biológico, que quando você busca novas percepções, quando você busca aprender, quando você busca interagir com o próximo, quando você se coloca à mercê de novos conhecimentos, a biologia, o seu corpo, as suas moléculas do seu corpo, elas vão se desenvolvendo. A sua energia vai se desenvolvendo, a sua energia vai mudando, a percepção de mundo vai mudando. Então, de uma certa forma, vamos tornar seres cada vez mais do que conscientes. Mas essa consciência, o que é essa consciência? Essa consciência é o quê? É o saber o que eu quero na vida? É eu estar querendo sempre alguma coisa a mais no social? O que é essa consciência que todos nós buscamos? Clara, Oi? o que é essa consciência que todos nós buscamos? Aí, na maioria das vezes, a gente diz, eu preciso me conhecer, eu preciso buscar autoconhecimento. Autoconhecimento é consciência do mundo que está à sua volta, tanto quanto o seu, de si mesmo, de si para com o mundo. Mas o que é essa consciência? O que realmente nós buscamos quando falamos em consciência? Eu acho que a questão mais difícil é o autoconhecimento, é estudar a si mesmo. Porque a gente fala em consciência, mas eu acho que a gente ainda tem muito arraigada a questão do ser perfeito, da florzinha, de tudo bonitinho, que eu sou perfeitinho, enfim, eu não, né, é o outro que tem problema, não sou eu. Então, às vezes eu me pergunto também, que consciência é essa que buscamos? Será que realmente a gente quer consciência mesmo ou seguir o fluxo, continuar nessa zona de conforto, como trouxe ali no início, né? Eu não sei se ainda a gente tem, a gente fala tanto de autoconhecimento, de ter propósito. Hoje em dia, tu olha algumas mídias sociais, a gente tem vários coaches, psicólogos e tudo isso, autoconhecimento para libertação, autoconhecimento para libertação. Mas se libertar do quê? Essa é uma grande pergunta. Silvia, o que é o autoconhecimento? O que é essa consciência que a gente tanto procura na tua percepção? Seu microfone. Eu acho que é perfeição. É tu querer que muitas vezes você acha defeito nos outros, você quer que os outros sejam igual a você. Exatamente isso. Uhum. Eu penso assim. Luciana. As pessoas agem sempre do jeito que você quer. Principalmente pessoas que estão bem próximas da gente. Uhum. Luciana, para ti. Microfone, Luciana. Isso. O meu celular, eu não sei escutar o seu jeito porque está dando interferência. Sim, entendo. Uhum. Entendo.
Quando a gente fala em autoconsciência, a gente sempre procura o quê? Uma zona de conforto, novamente eu digo, como foi nos falado há pouco tempo, até com Silvia, com Lara, tem tudo a ver com o quê? Com controle. Controle. Normalmente eu quero que o outro esteja comigo, mas sempre dentro da minha perspectiva, não da perspectiva dele. Vamos botar, por exemplo, um relacionamento entre casais. No começo, tu tá lá nos primeiros meses, primeiros anos, até os 4 anos, às vezes não, às vezes nem isso, tu tá no mundo de perfeição. Ou seja, os cônjuges são o quê? Perfeitos um para o outro. Eles nasceram para aquilo. Depois de um tempo, começa a ver o quê? Você é assim, sim, porque as suas dificuldades começam a evidenciar as dificuldades de cada um. Evidenciando as dificuldades de cada um, começa a se contrapor. Busca pensar em contrapor essas dificuldades, vamos dizer assim, essas faltas que cada um coloca para com o outro, mediante aquilo que cada um percebe em relação ao futuro. Ele pensa, será isso que eu quero? E eles começam o quê? Perceber novos objetivos. Só que traçar novos objetivos entre duas pessoas não é fácil. Não é fácil. Para traçar novos objetivos, ou traçar objetivos entre um grupo, entre um casal, principalmente, você precisa saber o quê? Dividir. Dividir. Saber que o outro, muitas vezes, aquele que você está casado 10 anos, 15 anos, 5 anos, sei lá, ou 30 anos, ele pode ter opiniões diferentes da tua, e graças a Deus que ele tenha, ele precisa ter opiniões diferentes da sua. Por quê? Mediante isso, você vai ter o quê? Formas de aprendizagem. A libertação, libertar-se das amarras, dos grilhões que nós mesmos colocamos em nossos pés, em nossos braços, nossos pulsos, nossas mãos. Praticamente, muitas vezes, nosso corpo, realmente. Eu não consigo sair do lugar. Quem é que te impede? Quem é que te impede que você possa sair do lugar onde você está? Quem é que te impede de você buscar ser feliz dentro da sua concepção de uma melhor interação com o outro? Porque felicidade não é entre uma pessoa só. Eu sou feliz comigo mesmo. Não, felicidade tem a ver com compartilhar e perceber que existe um outro. Nesse momento de pandemia, se está se falando muito em empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro, perceber que o outro é uma extensão daquilo que você vive, que ele está no mesmo terreno do que você, que ele está no mesmo momento que você. Mas na luta incessante, buscando novos caminhos, a gente cria literalmente medos na sua caminhada. Hoje temos medo de muitas coisas, medo de tudo, ou muitas vezes medos específicos que temos dificuldade ou não queremos olhar para esse medo. Uma frase que foi citada uma semana passada diz a seguinte coisa: se você tem medo de alguma coisa, é lá que você precisa estar. Luana, tu concorda com essa frase? Concordo. Ela ao mesmo tempo de ser uma frase antiga, ela é muito nova. Ela é muito nova. Por quê? O medo nada mais é do que são monstros ou algo feio que você coloca na sua vida, escondendo a sua verdadeira natureza. A natureza é que você não é um ser perfeito e você está aqui para se desenvolver. Não tem como você buscar viver esquecendo de você mesmo, esquecendo das suas dificuldades, das suas faltas, da sua falta de percepção de si mesmo. Perceber que você é um sujeito em evolução. Você é um sujeito, é uma pessoa que precisa olhar para você. Mas como é que eu percebo isso? É através do outro que eu me constituo. Essa é uma frase muito famosa na educação, na educação brasileira. É através do outro que eu me constituo. Aí Jesus disse a seguinte coisa: amar o próximo como a ti mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, basicamente é o quê? Minha vida, meu desenvolvimento, minha percepção quanto pessoa tem a ver com o outro. Com o outro. E por que em muitos momentos, ou na maioria dos momentos, esse outro precisa estar tão longe? Ou, vamos fazer uma pergunta mais clara. Quem é esse outro?
Quem é esse outro que em tantas filosofias se fala? Hoje em dia estão se falando tanto sobre empatia, se colocar no lugar do outro. Quem é o outro? Quem é esse outro? Lara. Quem é o outro? Sim. A gente fala tanto desse outro. Quem é esse outro? É outra pessoa? É Outro outra, ser? outro ser? Outro sujeito social, histórico, cultural? Outro sujeito? Hum. Então a gente tem facilidade de se colocar no lugar desse outro. Não. Por quê? Se nós temos dificuldade de se colocar no lugar do outro, então parece-me, me corrija se eu estiver errado, então parece-me que esse outro está muito distante. Ao mesmo tempo que está do lado, está distante, sim. Por que está distante? Está distante porque a empatia é um exercício difícil. Primeiro, antes de você querer se colocar no lugar do outro, você tem que se conhecer, você tem que saber quem você é, ser dono de si. Eu acho que aí parte dessa questão da consciência que talvez tu esteja trazendo, talvez seja a forma que eu esteja entendendo, né? Se é através do outro que eu me constituo, se eu preciso do outro para me constituir, se tu me permite, a gente pode até abrir um parêntese. É o outro que eu preciso, através da empatia, que eu preciso me colocar no lugar do outro, mas antes eu preciso me reconhecer. Eu preciso me conhecer enquanto pessoa. Como é que eu faço isso? Como é que eu me reconheço? olha, como é que a gente se conhece? Como é que eu consigo me reconhecer? Como é que eu faço esse exercício de reconhecimento a mim mesmo? Chega um momento da nossa vida que a gente não tem escapatória. Cada um vai experienciar isso de uma forma. Cada um vai vivenciar isso de uma forma. Acho que a primeira jaula que a gente tem que tirar é a vitimização. A Vitimização. gente se vitima demais. Se vitima socialmente. E como é que você faz isso? Como é que eu faço isso? Eu posso falar por mim, eu não sei se tu queres que eu fale da minha experiência, queres que eu fale no âmbito geral. Só dá um exemplo simples, ou algumas palavras, uma pequena frase. Isso dá para se colocar exatamente numa frase muito pequena. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Como é que eu me reconheço? Como é que eu me reconheço? Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou me entender enquanto pessoa? Me avaliando? Vamos lá, então, avaliando. Silvia, como é que eu me reconheço enquanto pessoa? O microfone. É difícil. Difícil? É difícil. Será? Eu ultimamente estou achando. Está achando? Uhum. Eu posso dizer a seguinte coisa, para eu me reconhecer, é uma das coisas mais fáceis que tem no mundo. É uma das respostas mais fáceis que tem. É realmente o quê? Interagir com o outro. Eu não tenho como me reconhecer enjaulado, ou me colocar dentro de um quarto escuro. Eu tenho que interação, eu tenho que haver interação. Se eu não me, como é que eu vou me reconhecer? Eu me reconhecer, como é que eu faço o processo de avaliação? Mediante as interações que eu tenho um com o outro, mas eu volto a perguntar quem é esse outro? Jesus, em uma das suas parábolas, ele deixa muito claro sobre isso. Ele deixa muito claro. Em relação ao quê? Quando alguém dá de beber para ele, quando alguém dá de alimento para ele, quando alguém dá alimento para ele, quando teve fome, ele dá várias situações de quando uma pessoa dá para ele, dá para dar algo para ele, algo para ele. Aí, basicamente, houve uma pequena pergunta, mas como eu dei alguma coisa para o Senhor, para ti? Como eu dei alguma coisa para o Senhor? Como eu dei alguma coisa para Jesus? Pois eu não reconheço, ele não está próximo de mim. Como é que eu percebo isso? Aí, não, outra frase, Jesus dá uma oportunidade de tu perceber. Quando tu dá uma roupa para o outro, quando tu dá uma comida para o outro, quando tu dá um abraço em outra pessoa que está necessitando, quando tu faz alguma coisa de bem para o outro, você está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está auxiliando ou está chegando próximo de Jesus? Então, a nosso desenvolvimento tem a ver com o quê? Com o outro, com o processo de caridade que eu faço para com o outro.
Esse distanciamento que a gente coloca é muito difícil, assim, isso nos dá o quê? Prazer em estar nesse momento. A gente acaba sentindo prazer nessa certa angústia que a gente vive, se distanciando das pessoas que estão próximas de nós. Uma das coisas que nós temos dificuldade é o quê? Respeitar a diferença, respeitar as dificuldades que cada um tem. De você querer comer arroz e feijão e o outro querer comer outra coisa. De você gostar mais de uma salada de tomate e o outro gostar mais de uma salada de beterraba. De você querer comer um pão caseiro feito de um jeito e o outro querer comer um pão caseiro feito de outro. Nós tentamos sempre trazer tudo à nossa imagem e semelhança. Já fizemos isso ao longo da história com Jesus, trazendo Jesus à nossa imagem, que Jesus sempre tem que ser uma imagem de alguém que é intelectualmente supremo ou intelectualmente superior ao outro, distorcendo o princípio básico do cristianismo, que é igual, que é o quê? Igualdade. Todos somos iguais. Todos temos o princípio de igualdade. Essa igualdade que faz parte de todos. Igualdade, semelhança, e olha que nós somos semelhantes mesmo. Não é nada que me difere de mim, de vocês, de qualquer outra pessoa, seja ele negro, branco, asiático, qualquer dita raça ou etnia, não tem nada que me difere dele. Se eu me colocar quimicamente, biologicamente, né, se eu botar os princípios que constituem meu corpo é igual ao do outro, eu sou semelhante mesmo igual ao outro. Então, por que eu não percebo que o outro é semelhante a mim? Porque me dá prazer em querer me sentir diferente do outro. Eu sou diferente nas minhas atribuições de desenvolvimento social, de experiências, mas quanto constituição biológica, eu sou muito semelhante. Posso ter uma aparência diferente, mas enquanto ser humano, eu sou semelhante. Não existe nada que explique dizer que eu sou superior ao outro, que eu sou melhor do que eu. Não tem nada que explique isso, a não ser o quê? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Nossa vaidade, nosso orgulho. Buscando princípios, por exemplo, de princípios muito passados na época de Noé para dizer que os africanos são diferentes, os africanos ou outros países são diferentes de uma nação específica, porque são cristãos ou algo desse tipo. Não existe isso. Tudo isso é distorção que foi criada ao longo do tempo. Uma negativa de dizer que o outro, eu sei que o outro é semelhante a mim, mas eu nego que esse outro é semelhante a mim. Para o quê? Para mim entrar numa zona de conforto e dizer a seguinte coisa para mim mesmo: eu tenho prazer em ser diferente. Esse prazer, que muitas vezes alguém pode dizer a seguinte coisa: mas esse prazer é macabro. Mas o prazer é macabro? Sim, respeitamos a opinião de cada um. Esse prazer pode ser de ofender o outro, pode ter prazer de ofender o outro, pode ter prazer de ter autopiedade, pode ter prazer de ir para a internet disputando com todo mundo quem é que sofre mais. Mas você não disputa com o outro, disputa com o outro, entre aspas, é claro, em buscando fazer caridade. Você não disputa com o outro o que é conhecimento e desenvolvimento enquanto biopsicossocial, a pessoa enquanto social. Você não disputa isso. Porque isso é mais o que? É mais desafio. É você sair da sua zona de conforto. Já pensou alguém casado 20, 30 anos, daqui a pouco ele para dizendo a seguinte coisa: nossa, minha vida que eu vivi foi uma mentira que eu criei para mim mesmo. Já pensou, depois de 10 anos, você saber que você criou uma mentira para si mesmo, uma inverdade, e simplesmente vive isso há mais de 10 anos? Mas isso é subjetivo. Às vezes, isso é uma verdade para a pessoa. Verdade, nesse presente momento, ainda temos dificuldade de perceber. Tanto é que amar o próximo como a si mesmo é a verdade absoluta, uma verdade, vamos dizer assim, mais verdadeira colocada até hoje na vida. E ainda temos dificuldade de conhecer e perceber um princípio tão básico, que o outro é semelhante de mim, que eu tenho medo, que eu tenho desafios, que eu sou um sujeito, que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade, que eu preciso reconhecer essa dificuldade e começar a interagir com o outro. Por que quando uma pessoa está sofrendo,
quando uma pessoa está num princípio negativo de autonegação, numa monoideia, num caminho específico para a depressão e para a obsessão, muitas vezes a gente acaba se comprazendo nesse momento e entrando junto com ela para tentar salvar, sem buscar conhecimento, sem buscar o quê? O princípio da semelhança, saber que o outro pode se reconhecer através de bons exemplos meus. Por que muitas vezes temos dificuldade de falar de Jesus para ocupar com o outro? De liberdade de forma de pensar, de buscar um princípio básico do cristianismo, que é o quê? Decisão. Decida-se. O Evangelho diz isso para nós a todo tempo. Decida-se o que você quer fazer. Porque a renovação enquanto ser humano, enquanto comportamento, ela pode ser agora. Mas por que eu vivo mais no passado e no futuro e esqueço o presente? Porque isso é negação. É mais fácil eu negar a mim mesmo do que mudar a minha forma, a minha percepção. Perguntas? Alguma pergunta? Luana? Não sei, pergunta. Fala mais um pouquinho, tá quase vindo a pergunta. Posso até fazer uma pergunta? Como é que você lida com os medos? Que são barreiras sociais que nós criamos para distanciar o outro de nós mesmos. Uhum. Porque o medo não é um sentido inato, não faz parte de nós enquanto na natureza. Nós temos as nossas dificuldades enquanto ser que vem ao longo dos tempos através das reencarnações. Mas o medo, ele se constitui o quê? Uma dificuldade de o quê? De racionalização, de percepção da nossa limitação. Aí ele constitui algo que é difícil de questionar, mas difícil de encarar, e a gente acaba colocando o quê? A margem da personalidade, a margem da consciência, a margem do comportamento. Como a gente faz isso? Por que a gente criou tantas e tantas limitações? Por que não é mais fácil? Por que não é melhor? Buscar amar. Amar está tão longe assim de nós? O amar está tão longe de nosso comportamento? O amar está tão longe daquilo que nós vivemos? Será se está tão longe assim? Eu acho que não é uma questão de estar longe, sabe? Peraí. Eu acho que a questão eu acho que está perto porque está na gente, faz parte de quem a gente é. A grande questão é que a gente muitas vezes precisa se desconstruir para compreender isso. A gente precisa se aproximar de algo que está praticamente dentro da gente, falando na questão do amor, sabe? Não é algo que tu vai buscar fora, mas para te entender que isso não está fora, aí tem uma jornada. Essa questão que Vamos abrir um parênteses, como eu falei com a Lara. Você disse que a gente tem que se aproximar de algo, certo? Do que especificamente a gente precisa se aproximar? Da gente mesmo? O que da gente mesmo? Sim, porque a gente tem essa questão do medo e é justamente a nossa dificuldade em lidar com aquilo que a gente tem, mais dificuldade, assim, aquilo que a gente nega, né? Então a gente vai construindo, como tu falou, esses medos para se distanciar, sendo que na verdade tudo que a gente precisa justamente é essa aproximação com a verdade daquilo que a gente é e aceitar quem somos. Eu acho que essa questão da aceitação facilita nesse processo, porque muitas vezes a gente nega muito, a gente tem medo, e aí depois quando a gente consegue fazer refletir sobre isso, a gente percebe que faltava só ali uma questão de aceitar, de você se aceitar como é, que é muito difícil pra gente, né? Então, muitas vezes tu não consegue... Como isso vem à tona? E como vem essa aceitação? Como a gente lida com isso para tornar-se evidente a questão da aceitação? Como é que a gente aceita alguma coisa? Uhum. Como a gente chega ao ponto de aceitar alguma coisa? Eu acho que vai depender de cada pessoa tem um processo, mas normalmente diante de um problema, né? De um problema. De um problema, quando tu tá sofrendo tanto, tu sente tanto, seja uma questão física... Tocasse numa palavra essencial.
Sofrimento. Sofrimento, sim. Nós tentamos nos distanciar de tudo, muitas vezes, e não tentamos nos aproximar daquilo que é confortável, daquilo que é confortável. Eu trato com o outro, eu interajo com o outro de acordo com o quê? Eu ouço aquilo que eu quero. A minha receptiva, a minha forma de lidar com o outro está sempre lidando com o quê? Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo. Não. Mas quando chega o sofrimento, você se abre para tudo. Uhum. Você te ajoelha no diminui chão e pede, Senhor, seja feita a tua vontade. Claro que aí vai depender de cada um também, porque até o quanto a gente vai passar por esse processo de sofrimento vai depender também de uma coisinha, talvez, do orgulho, ou não sei. Porque muitas vezes pode se aprofundar nessa questão de sofrimento, e aí vir uma outra questão aí, que também entra o prazer, talvez, né? Que daí tu fica num ciclo, sabe? De sofre e não consegue sair daquilo, mas também não consegue resolver aquele sofrimento. Mas quando tu entende que basta tu olhar para aquilo e aceitar e carregar aquilo para ti e dizer, não, eu vou cuidar disso, as coisas andam, sabe? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu fico pensando muito nesse ditado, sabe? Porque não adianta a gente... Tem um momento, acho que o auge da nossa razão, de eu faço, eu aconteço, a gente chega muito quase que prepotente, não sei se é essa palavra, sabe? E depois começa a ver que não é nada disso, que a gente se arma muito, né? Talvez a gente vai amadurecendo, não sei se é essa palavra, mas quando tu vê que tu pode ir se abrindo para isso e as coisas vão acontecendo, sabe? Enfim. Mas é quando tu guarda o seu sofrimento só para ti, tu não consegue dividir? Como você vai dividir uma coisa que te dá prazer? Aí entra Porque sofrer também dá prazer. Porque você ficar tendo sentido pena de você mesmo também dá prazer. Porque a nossa ideia de prazer sempre está lidando com o quê? Com a sensação corporal, a percepção corporal. Nós temos dificuldade de sentir prazer e ser feliz em ter coisas simples, ter interações simples, viver de uma maneira simples. Nós sempre, normalmente a gente busca fazer o bem ao outro, fazer caridade, mas eu quero que o outro mude porque eu fiz alguma coisa para ele. Você não faz alguma coisa pensando como um exemplo. É raro, não é fácil. Não é fácil porque você ser o exemplo, você precisa mudar de comportamento. Se tornou-se conveniente, muitas vezes, a gente dizer, eu sofro. Mas Joana de Ângeles nos diz que quem anda do lado do sofrimento? O amor. Quando o amor está longe, o sofrimento bate a nossa porta. Quer equalizar a coisa? Ame. Como é que eu amo? Interagindo com o outro, fazendo bem ao próximo. Basicamente a gente tenta buscar desculpas, colocando medos, colocando limitações ao longo da vida. Só que a coisa é muito simples. Interaja. Faço melhor pelo próximo. Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Bem claro. Cristianismo. Cristão. O que é ser cristão? Como é que uma pessoa passa como é que a gente pode se denominar enquanto cristão? Como é que a gente faz isso? Você fala tanto em cristianismo, você fala tanto assim, você é cristão, eu amo o próximo. Como é que é isso? O que é ser cristão realmente? Como é que eu vou estar próximo de Cristo? Como é que eu vou ser um verdadeiro cristão? Primeiramente, como é que eu posso estar próximo dele? Como é que eu posso estar próximo das suas palavras? Como é que eu posso estar próximo de toda a sua vivência, de todo o seu conhecimento, de todo o seu evangelho? Como é que eu faço isso? Está longe? Nós criamos esse abismo, essa distância. Nós criamos esse abismo. Mas tudo isso está no nosso cotidiano. Tem uma frase que está sendo bastante usada ultimamente na internet, que a gente não pode salvar todo mundo, né? Ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Eu acho que é um princípio, sabe? Essa questão de ser cristão
Tá muito mais de seguir o exemplo mesmo do que o que a gente socialmente conhece como ser cristão, né? Que está muito longe daquilo que Cristo pregava. E aí tem muito a ver com a simplicidade. Aí eu não sei se é uma pergunta, mas por que que a gente teve essa necessidade, não sei se é uma necessidade, mas por que a gente se afastou tanto do que é simples e a gente fantasia tanto? Não é difícil, é bem simples até. Como eu disse, responder a isso não é difícil. Não é difícil. Jesus quando teve aqui entre nós, ele deu exemplos extremamente simples de como lidar com o outro. Mas só que ele trouxe um princípio totalmente diferente, que é o quê? O princípio da igualdade. Igualdade e da universalidade. De que todas as palavras deles, ele poderia ser colocado em qualquer canto do mundo, em qualquer lugar para qualquer pessoa. Então, todas as pessoas poderiam ter acesso ao que é essa informação, porque poderiam mudar de suas vidas de uma forma melhor, poderiam interagir com o próximo de uma forma melhor, poderiam ser mais eles mesmos, se entendendo ao longo do tempo. Só que isso é um grande desafio. Isso, de uma certa forma, isso mexe com os brios do ser humano. Você mexe com a zona de conforto do ser humano. Você entender que todas as pessoas têm direito, têm possibilidade de acesso à informação, e essa formação é a informação que você tem é facultada a todo mundo, que todo mundo pode recebê-la, entendeu? Tira um pouco a questão da ideia de poder. A ideia de poder. Aí o que foi feito ao longo do tempo? Eu vou restringir a informação. Eu pego a informação, coloco através da minha perspectiva e dou aquilo que muitas vezes a pessoa quer saber. Porque, de uma certa forma, a gente não quer saber que nós podemos mudar. De uma certa forma, a gente não quer saber que precisamos mudar de comportamento, que o outro é nosso semelhante. É mais fácil nós criarmos uma redoma, uma jaula, como a Lara falou, ou até uma bolha em si, para dizer que o nosso mundo vai até onde nossos braços alcancem. Porque de uma certa forma, é mais seguro. É mais fácil dizer que o outro não tem fome. É mais fácil dizer que o outro não quer trabalhar, ou que o outro tem eu posso colocar N palavras, N adjetivos. Eu posso dizer, é mais fácil dizer isso ao outro, mas é mais difícil dizer que ele não teve o mesmo acesso que eu tenho, acesso a informações, acesso ao trabalho, acesso a possibilidades sociais. Se eu falar isso, eu vou colocar isso de pé de igualdade, porque se ele ter um pouco do acesso que eu tive, ele pode chegar mais próximo de mim. Ele pode criar o quê? Esse disputa por lugar, ele pode tomar o meu lugar. Todos nós temos o nosso lugar. Para todos nós é facultado o nosso lugar. Nós é que damos a brecha, ou seja, damos a oportunidade nós doamos o nosso lugar para o outro, para que o outro nos dirija, nos diga o que fazer. É mais fácil dizer ao outro o que fazer do que ele fazer uma reflexão de si próprio, mudando as paragens da sua vida, buscando outras perspectivas. É mais fácil direcionar. É mais fácil ter uma sociedade messiânica buscando o Messias a todo momento, um Messias, um ícone vindo dos céus, ou um enviado de Deus, do que você realmente se perguntar o que eu estou fazendo de bom para o outro. E isso se criou ao longo dos tempos. Que foi criado figuras como sendo o representante de Deus na Terra. Quando você coloca representante de Deus na Terra, você vai seguir, vai buscar o quê? A servidão voluntária. Essa servidão, que é uma voluntária, que já foi falado na Idade Média, ao longo dos tempos, que muitas vezes é mais fácil. É mais fácil você fazer algo específico sem ter muito a percepção do trabalho, ou a percepção do trabalho, da reflexão mental.
É mais fácil muitas vezes você baixar a cabeça e dizer que sofre do que você chamar para si a responsabilidade da sua vida. E essa responsabilidade que foi facultada sobre Cristo. Cristo deu, através do Evangelho, ele disse, faça o bem ou faça ao próximo o que queres que o próximo faça por ti. Essa é uma máxima antiga já. Né? Mas se eu fazer o bem ao próximo, fazer para o próximo que eu quero que ele faça por mim, eu nunca vou querer que o próximo, que as pessoas estão do meu lado, que ele me atinja, me agrida. Eu não vou querer isso. Porque quem é que quer sofrer? Quem é que quer ser machucado com palavras? Quem é que quer ter o seu corpo doendo? Quem é que quer isso? Ninguém. Mas, ao mesmo tempo, busca isso incessantemente. Mas, ao mesmo tempo, busca. Você busca essa forma de prazer, de sofrimento. Porque, volto a dizer, sofrer também dá prazer. Sofrer também dá prazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Uma coisa que eu fiquei pensando aqui também, enquanto eu nego a necessidade do outro, que eu nego tudo isso, seria também uma forma de Negar eu a não mim precisar mesmo. sair do lugar. E eu não precisar fazer nada. Porque se o outro não está precisando de ajuda, eu não preciso ajudar. Tu entende a lógica? Se o outro não pedir, se o outro não pede, então como é que eu vou saber que ele está sofrendo? Como é que eu saber que ele está com problema? Então é mais fácil eu negar tudo, porque aí eu não preciso sair do lugar. É mais fácil negar. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, milhares de pessoas já morreram, milhares de pessoas já morreram, mas é mais fácil dizer assim, não é bem assim, não é bem assim. É mais fácil eu dizer que comparar a vida humana com o CNPJ ou com qualquer outra coisa material do que simplesmente ser mais humanista. Perceber que o outro está sofrendo, que o outro está tendo problemas e que eu posso fazer alguma coisa. Não vou poder salvar o mundo, porque essa ideia de salvar o mundo é uma ideia messiânica que foi criada há muito tempo. Essa ideia de salvar. Não, mas você pode fazer alguma coisa. Você pode ir para frente e poder ajudar o mínimo possível. Dar uma roupa para alguém, dar um abraço, dar um afago, dar uma palavra amiga, dar uma palavra de paz. Quando você faz isso, você está mais próximo de quem? Quando você se coloca a caridade moral. Quando você está próximo da caridade moral, você está mais próximo de quem? Você está mais próximo de Jesus? Você está próximo do quê? Do verdadeiro sentido de ser cristão. De realmente estar colocando em prática o Evangelho. Evangelho é isso? Lidar com o sofrimento, aprender sobre si mesmo, é interagir com o outro, é estar próximo do outro. E daquele que tem problemas, Jesus veio à Terra e ele disse o quê? Eu falo para aqueles que têm ouvidos e querem ouvir. Porque muitas vezes aqueles que têm ouvido, às vezes não querem ouvir. Só que tu tem que dar o direito a ele também. O direito que o outro possa não querer ouvir, isso faz parte. Isso faz parte. Faz parte que o outro não queira ouvir. Entende isso, Silvia? O microfone. Principalmente quando está bem próximo da gente. Tá difícil. O próximo... Porque não sabe o que quer. Sim. E tu não tem como tomar uma iniciativa. Uhum. Porque tem, mas não sabe como. A iniciativa é sempre da pessoa. Só que você precisa ser um exemplo. Agora, você ser exemplo é complicado. É complicado porque nós não estamos acostumados a ser o exemplo. Nós não estamos acostumados a querer mudança na nossa vida. Nós não estamos acostumados a ser cristãos. Nós não estamos acostumados a isso. Mas também tem uma questão aí nessa fala que a gente tem que tomar cuidado. Existe aquilo que é a gente aprender a interagir, ser o exemplo. Agora também a gente não vai se anular por causa do outro, porque às vezes a gente escorrega quando está conversando sobre isso, sabe? Pelo menos aconteceu muitas vezes comigo, de eu ter entendido que, então
pessoa está com dificuldade, eu tenho que ser exemplo e eu tenho que fazer as coisas darem certo. Mas depende dos dois lados também. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas já aconteceu muito comigo de fazer essa confusão, sabe? Tem um momento que tu tem que entender que a pessoa ela é daquele jeito, ela vai mudar se ela quiser. Cabe a você seguir no sentido de buscar melhorar e seguir o seu caminho ali e respeitar a pessoa. Agora, às vezes fica complicado a gente entender o limite, até onde é o nosso limite também. E eu acho que a gente carrega esse peso, sabe? Qual que é esse limite, sabe? Entre o seu exemplo e carregar uma pessoa. Podemos sintetizar isso de uma maneira até bem simples. Uma maneira bem simples. Você está querendo ajudar realmente ou você está querendo ser santo? Você está querendo santidade ou você está querendo ser simples? Ser caridoso? Utilizar a caridade? Não, mas às vezes a gente se sente... É isso que eu estou querendo dizer, sabe? Existe uma da responsabilidade. Existe uma diferença você muito se grande. Responsável. Né? Vamos lá de novo. Você se sentir responsável por algo, você ser responsável, significa saber o quê? Que existe limite. Quando a gente abandona a responsabilidade, quando a gente abandona o princípio básico do que de respeitar o outro na sua especificidade, a gente faz o quê? A gente invade a vida dele. Invade a vida dele, muitas vezes tentando o quê? Converter a pessoa à nossa vontade. É o que a gente conversou ainda há pouco. Eu lido com o outro, normalmente, com o quê? Dentro dos meus parâmetros. Dentro dos meus parâmetros social. Dentro das minhas verdades, dentro das minhas situações, do fazer ao outro o que eu quero que ele faça, o que eu quero que ele faça. Não fazer o outro respeitando as suas especificidades, as suas limitações. Eu não posso fazer alguma coisa para o outro querendo que ele mude com a ação que eu faço. Ele é que tem que entender. Isso é dar o quê? Oportunidade ao outro de aprendizagem e desenvolvimento. Mas talvez seja essa a questão mais complicada numa relação, de você saber qual é esse limite, sabe? Porque sempre nas nossas conversas a gente passa um pouco assim por esse assunto, mas a gente não conversa muito a esse respeito de que o respeito está em você entender que existe um limite nessas relações entre aquilo que você pode ser exemplo e a pessoa, e a ação que a pessoa vai ter. Podemos dar um outro exemplo? Outro exemplo bem claro. Acho que dessa forma vai ficar bem claro. Você se respeita? Nós nos respeitamos enquanto pessoa? Nós nos respeitamos? Se você se respeita, você vai ter o quê? Um grau de privacidade. Você vai ter vamos dizer assim, um limite para suas ações. A ideia está no quê? Que se eu não me respeito, eu não vou conseguir respeitar o outro. Tudo tem a ver com a palavrinha, claro, respeito que tem a ver com respeito que te leva à responsabilidade. O respeito, se eu me respeito, eu sei que eu tenho limitações. Se eu sei que eu tenho limitações, por que o outro não pode ter? Por que o outro não tem limitações? Claro que tem. Então, eu tenho que saber que se eu tenho limitações, ele também tem. É de se ver, né? Se colocar no processo de empatia. Não colocar uma distância tão grande entre o outro. No Evangelho, na lei de sociedade, a doutrina espírita, ele coloca o quê? Que eu não estou completo. Eu não sou uma pessoa com as faculdades completas. Eu vou buscar a ideia de me completar, ou seja, de ser uma pessoa melhor através do outro. É através do outro que eu me desenvolvo. Então, através disso eu vou tentar o quê? Eu vou fazer o quê? Através da interação, eu vou me entender, como também entender especificamente o outro. Então, mediante isso, é o quê? Há um processo de respeito, há um processo de empatia. Você vai saber o limite. Eu acho que a gente aprende o limite, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a ser... Eu vejo tudo isso como uma construção, porque tu só vai entender que tu não tá te respeitando quando tu faltar com respeito com alguém e isso voltar para ti, sabe? Pelo menos comigo É aquela palavrinha, sofrimento? Mas como é que a gente
aprende interagindo, né? Quando a gente fala de através do outro, o que que significa esse através? Esse através é a relação, são os embates, são as diferenças. Então, só que às vezes parece que interagir é uma coisa só muito bonita, mas não, para a gente chegar no entendimento do que é respeito, o que é empatia, a gente vai passar por um caminho que a gente não tá. O respeito, a gente não tem pleno respeito nem sobre a gente mesmo, nem com o outro. A gente vai entendendo. Essa questão dos limites também, a gente vai testando, a gente vai se testando também no outro. Sim. E muitas vezes o outro vai colocando limites para ti, tu vai entendendo, opa, até aí eu posso ir. E aí é uma construção, não tem como. Não dá para passar por esse fogo sem sair um pouco queimado, porque senão não tem como, não tá tendo vivência. Existem duas maneiras de aprender, é pelo amor ou pela dor. Pelo amor significa mudança de comportamento, respeitar que nós temos possibilidade, sim, de entender isso. Mas como nós somos sujeitos ainda rebeldes, e dizemos assim, e tentamos pelo apego ter controle sobre o tempo, de se dizer assim, não, eu gosto disso, eu quero isso, eu quero esse relacionamento dessa forma, e não queremos entender, ou não buscamos entender, distanciamos através do contexto, do significado o que é o tempo. O tempo é algo bem específico, penso eu, que vai nos oportunizando vivências diferentes, experiências diferentes, que vai fazendo vai nos oportunizando mudanças de comportamento, reforma íntima através da vida, através das interações. Só que o tempo ainda parece um inimigo nosso, parece um inimigo que nós nos distanciamos, nos apegamos. Sabe aquela ignorância que gera o egoísmo, que propicia o apego, a paixão a pessoas e coisas, que é o grande responsável pelo sofrimento humano. E isso tá no livro de Plenitude. Plenitude. Quero ver até que ponto vai chegar. Oi? Quero ver até que ponto vai chegar. Que ponto? Entendeu? Como assim? Sim. Todas as pessoas têm... Tu estás falando isso aí, tá me vindo assim na cabeça. Toda a situação. Todas as pessoas, Silvia, todas as pessoas têm pontos específicos de mudança. Todas as pessoas, seja essa, né, nessa vida, ou nessa encarnação, ou numa próxima reencarnação. Todas as pessoas têm um processo de mudança, todas as pessoas têm algo, muitas vezes, que faz ela perceber, faz ela mudar. Só que essa mudança é de dentro para fora. Tudo aquilo vamos dizer assim, que é forçado, que não respeitando essa diferença de opinião. Outra palavrinha específica, opinião. Muitas vezes uma opinião pode estar no passado, num contexto de 50 anos atrás. Outras opiniões podem ser futuristas. E outras opiniões podem ser o quê? Pensando na vida futura. Na vida futura. De buscar entender o Evangelho, saber que cada um é diferente do outro, mas essa diferença nos propicia o quê? Uma maior percepção da nossa semelhança. Da nossa semelhança. Se aquela pessoa está desvirtuada, está num caminho difícil, eu também já estive. Se eu não estou agora, mas pode ter certeza que eu já tive em algum momento, pode-se dizer, às vezes, pode-se dizer que até foi muito pior. Foi muito pior. Eu posso ter sofrido, posso ter causado problemas ao outro, talvez muito piores. E por que agora que eu aprendi mais um pouquinho, eu olho para o outro e digo assim, tu estás muito errado. Essa ideia de estar muito errado, porque eu quero que ele se haja de acordo com o que eu quero. Talvez não seja nessa reencarnação que ele consiga ver, que a pessoa consiga ver a mudança que nós estamos vendo. Isso pode acontecer. Somos donos da vida? Somos donos do tempo? Não. E por que buscamos entender dessa forma? Por que buscamos entender que somos donos de muita coisa que não temos? Não somos. Então, nós somos realmente, estamos aqui para aprender. E o que nós vamos levar na nossa malinha é que é muito importante. Então, eu deixo essa reflexão para o próximo momento.
O que nós estamos levando? O que nós vamos levar na hora da nossa partida para a pátria-mãe? O que a gente vai levar? Que nesse momento a gente possa pensar sobre as nossas reflexões até agora, sobre a nossa discussão, sobre a negação gerando prazer. O que a gente vai levar realmente? Certo? Que possamos esperar e pensar que tudo pode acontecer. E possamos ser pessoas melhores, sim. Possamos respeitar o outro, sim. Possamos amar o outro, sim. Dentro da nossa pequenez, da nossa especificidade, sim, é amor. Mas amor, o que é? Abnegação. Amor não é posse. Amor é abnegação. Muitas vezes eu deixar de fazer alguma coisa em prol do outro. Não me negando. Não. Não me tentando buscar ele e carregar comigo, não. Respeitando que ele está num tempo. E esse momento é dele. A vida é dele. As escolhas são dele. Mas que eu tenho que respeitar. E quiçá que eu possa ser o exemplo, que ele possa me ver, a pessoa possa me ver com exemplo, e buscar mais reflexão, uma maior reflexão sobre sua vida, sobre o seu futuro.